meu nome é Thaleson e eu e meu grupo, Johnny, Maria Eduardo e Maria Fernanda, ficamos com o tema timidócrino. Então, o timo ele é uma glândula que participa da regulação da defesa imunológica do organismo. Ele é considerado um órgão linfóide primário e ele muda de tamanho conforme as fases da vida. Então, desde o nascimento até a adolescência, até a puberdade, ele cresce, que é quando ele tem o seu pico de tamanho, e a partir daí ele começa a diminuir. Ele tem uma importância imunológica na vida fetal e no período neonatal, e também com seu diminuição do tamanho a partir da puberdade, ele diminui até a fase idosa, mesmo assim ele não perde as suas funções. Então, só um complemento. Na verdade, o timo ele já começa a ser ativo ainda na fase embrionária. Então, ainda no embrião, ele já está produzindo o exercício da função dele, que é a produção de linfócitos. Exatamente. Então, ele tem importância fetal e também na fase neonatal. O timo ele diminui principalmente por conta das células de memória. Então, como a função dele, como o acho que já disse, está atuando ali nos linfócitos, ele vai estar maturando os linfócitos, então acaba que os linfócitos e as células de memória, eles vão mais precisar do timo, e a partir da puberdade isso fica mais explícito. Então ele vai evoluindo por conta dos novos desafios do timo. É por isso que ele vai diminuindo no tempo. Então, quanto mais novo, não tem essa célula de memória. Então ele é mais evoluído, mais desenvolvido. Aí com o tempo ele vai diminuindo. Isso aí. Falando sobre a anatomia do timo, ele é dividido em dois lobos que são interligados. Esses lobos eles são subdivididos em vários lobos, que possuem diferentes formatos e tamanhos. Então, cada lobo do timo ele vai ter um córtex, uma medula. O córtex seria essa parte mais periférica, essa parte mais externa, e nela é contido um grande número de linfócitos, porque ele é uma área de produção intensa de linfócitos. E essa parte interna seria a medula, e nela está contida um pequeno número de linfócitos maduros. Então, falando sobre a função do timo, ele tem a função principal, como a Fê já disse, a maturação dos linfócitos T. Então, os linfócitos imaturos, eles são produzidos na medula óssea e eles migram até o timo. Lá no timo eles vão passar por um processo de seleção e maturação e vão se transformar em linfócitos T. E a partir deles vão ser liberados, vão cair na circulação sanguínea até chegar nos tecidos linfóides. Só um comentário, em relação ao que a gente falou sobre a evolução do timo, esses linfócitos T, além de fazer essa maturação, eles também vão acabar desenvolvendo outros órgãos secundários que vão fazer o papel do timo quando ele sofrer essa evolução, que ocorre também por regulação dos hormônios sexuais. Então, além dessa função do timo de linfoproteína, ele também possui função endócrina, que é o tema principal do nosso trabalho. Então, falando sobre a sua função endócrina, o timo ele possui a função de produzir alguns hormônios. Esses hormônios ele têm a função de regular essa maturação desses linfócitos T, além de atuar também na diferenciação e na atuação de algumas atividades do timo também. Então, esses hormônios, essas substâncias incluem 3 polipeptídeos principais quimicamente não distribuídos, que é a timolina, a timopoetina e a timosina, que é subdividida em tipos alfa e beta. Só um comentário. Em relação à função endócrina do timo, os mecanismos pelo qual ele exerce esse papel é uma coisa que não está totalmente esclarecida. Então, ainda está sendo bastante explorada essa parte, mas existem evidências que mostram que essa influência que o timo vai exercer, ela é de natureza endócrina, e até inserir o timo na lista de órgãos endócrinos, porque existe essa discussão entre ser glândula ou órgão. Porque, apesar dele estar mais diretamente ligado ao sistema imunológico, ele também pode ser funcional. Falando sobre esses hormônios que são produzidos no timo,
A timurina, ela também é chamada de fator tímico sérico, e elas são produzidas por células, por duas populações de células epiteliais do timo, e ela tem a função de diferenciação das células T e estimulação das ações das células precursoras de TB e NK. Essas células TB e NK elas têm origem das progenitoras linfóides, que tem origem nas células tronco da medula óssea. A timopoetina ela vai induzir a diferenciação de protimócitos, atimócitos, que são células T imaturas, dentro do timo, mais especificamente no córtex do timo. E, além disso, ela vai aumentar a produção também de interleucinas, que está responsável por aumentar a multiplicação de células T e B. Já a timosina, ela vai promover a maturação dos linfócitos T, induzindo a diferenciação de linfócitos a partir de timócitos. E como eu já falei, ela é dividida em células alfas, em timosina tipo alfa e timosina tipo beta. Então a timosina do tipo alfa, que no caso seria a timosina tipo alfa 1, é responsável por induzir a produção de IL-2 e fatores de crescimento de linfócitos B, além de induzir a diferenciação de algumas subpopulações de linfócitos T que são capazes de produzir IL-3. E a timosina beta-4 está envolvida na polimerização de actina, que controla estágios iniciais do processo de maturação de linfócitos timo-dependente e é um regulador negativo da hematopoiese. Só um complemento, que toda essa transformação das células tronco até chegar no linfócito T, que é aquele que vai para a corrente sanguínea, ele tem todo um processo que começa dessa absorção no córtex. O córtex ele é como uma esponja, então essas células elas vêm e através dessa estimulação hormonal eles começam com um processo de expressão de receptores de fatores imunológicos. Então passa por todo um processo de expressão de receptores e controle, como se fosse uma espécie de controle de qualidade. Então ele começa com o CD2, aí ele é chamado de timócito duplo negativo, aí ele passa por uma espécie de, vamos ver o que é que daqui a gente aproveita. Então os que são viáveis, eles passam para uma etapa seguinte, que é uma etapa que ele recebe o TCR, e aí passa a expressar as moléculas CD4 e CD8. Aí fica um duplo positivo. Aí ele passa por isso tudo dentro do córtex. Aí ele vai ainda caminhando em direção à medula, mas não chegou ainda na medula, ainda continua no córtex. Aí depois que ele faz essa expressão do CD2 e do CD4, ele passa por uma outra testagem para ver o que é viável e o que não é. Os que são viáveis, eles continuam o fluxo. Os que não são, eles começam a ser macrofagados, vamos dizer assim. Aí quando chega no final, somente 10% ainda do córtex, 10% desses linfócitos duplo positivos, é que eles vão migrar para a medula, onde termina o processo de seleção imunológica para ver os que são autoimunes, né, aqueles que não vão servir, e os que realmente vão ter a função imunocompetente. Aí no final da medula é que ele é liberado para a corrente sanguínea. Então, como ele falou, isso é a formação de linfócitos T. Então, o que é linfócitos T? Linfócitos T, eles são células que vão produzir anticorpos. Elas têm origem, como ele falou, nos linfoblastos, lá nas células troncos hematopoéticas da medula óssea. Então, a medula óssea ela vai produzir esses linfócitos T imaturos, que vai ser migrado até o timo. Lá no timo, vai passar pelo processo de seleção e maturação, e depois cair na corrente sanguínea até atingir os tecidos linfócitos, como mostra aqui nesse esquema que a gente colocou. Então, essas células tronco pluripotentes, elas vão dar origem ao progenitor linfóide comum. E esse progenitor linfóide comum vai dar origem às células precursoras da linhagem TB e NK. Essas células T, elas vão entrar aqui no córtex do timo em forma de proteico. Na verdade aqui, o progenitor linfóide vai dar origem ao precursor TB-NK por influência da timurina, como eu já falei aqui. Então, essas células T vão entrar aqui no córtex do timo como proteico, e aqui no córtex ela vai se diferenciar em pré-T ou células T imaturas,
por influência da timopoetina, como eu também já falei. Depois disso, elas vão migrar para a medula do timo e vão se diferenciar, vão ser selecionados e maturados em células T maduras. E depois disso vão cair no sistema sanguíneo até atingir os tecidos linfócitos e produzir corpos. Tá, então. Obrigado. Obrigado.